Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje nós vamos dar uma estudada aqui, mas antes eu vou me colocar também como exemplo para vocês, que se fosse vocês me ensinando, me instruindo, me ajudando, eu não teria feito. Então hoje eu estou no exemplo. Não me coloco não, mas hoje eu vou me colocar. Por quê? Porque eu quebrei um dedo e eu tô com defeito de fazer isso, tá? E eu podia ter feito diferente. A outra mão não, eu fiz tranquilo, mas essa mão aqui, ó, dificuldade nesse dedo midinho e nos outros dedos. Aff, Maria. Então, ó, observe que o dedo aqui tá meio inchado em relação a esse outro, ó. Ó, esse aqui eu fecho tranquilo, ó, esse aqui, ó, eu não consigo não, certo? Então, quebrei essa junta e machuquei aqui, também inchou. E foi travando os outros dedos. E o pulso, também machuquei. Por que isso? Porque é o seguinte, o que nós vamos estudar hoje tem a ver, tá? Eu estou fazendo algo que eu gostaria que se fosse você fazendo para mim eu iria amar. Então, é por isso que eu estou me colocando aqui no exemplo, tá bom? Mas o exemplo sempre é Jesus. Mas nesse caso aí, ele nos chama muito a atenção em relação a isso. Porque o assunto é esse aqui, ó. O Evangelho, capítulo 28º, número 24. É o 24 e o 25. É pequenininho. É uma prece bem rápida. E esses três índices aqui, ó, para você decidir algo na sua vida e fazer melhor para a sua vida. Então, para pedir um conselho, no 24, está no 28º capítulo, Evangelho segundo o Espiritismo. Quando estamos indecisos sobre o fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as questões seguintes. Aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? No meu caso, não. Do meu dedo, não. Só acarretou a mim. Hoje até eu sinto dor. Pode ser proveitoso para alguém? Pode ser para você. E outros exemplos que nós vamos ter aqui, certo? Pode ser proveitoso também para mim, outros exemplos que nós vamos ter. Se agisse assim comigo, ficaria satisfeito? Ora, se fosse alguém me ajudando num vídeo como esse, eu ficaria satisfeito. Essa é a verdade, eu ficaria satisfeito. Porque eu quebrei um dedo e tô com a mão assim, ó, não fui ao médico. Por que eu não fui ao médico? Ignorância? Não. Pode ser também, né? Por exemplo, eu mais jovem jogava bola e eu quebrei o dedo midinho. Eu só vim perceber quando eu cheguei à beira do açude, que eu fui lavar o pé, e o dedo balançava quando eu andava. Então, o dedo midinho do pé esquerdo que tinha quebrado. Eu vi, ele ficava quase que empedurado, minha gente. Eu cheguei em casa, tomei um banho, botei o sapato e fiquei com esse sapato, dormi com o sapato e passei assim uns dias até que o osso calcificou. Já com esse dedo da mão eu fui fazer isso. Achei que eu podia fazer. E fiz a mesma coisa, só que eu sentia que se eu causasse um problema ia ser só a mim mesmo. A eu mesmo, né? E não para alguém. Então eu disse, eu vou fazer. De repente dá certo também. Deu errado. Mas eu não sabia que existia essa oração, que é o capítulo que nós estamos. Nós podemos fazer oração e pedir um conselho aos espíritos. E os espíritos vêm nos ajudar. E eu não pedi. Eu sentia que eu tinha intuições aqui para que eu não fizesse. Eu fosse ao médico. Eu moro na Suíça. E aqui a consulta é caríssima. Então, como eu já tinha resolvido um problema, fui tentar outro, me dei mal. E aí eu me coloquei nessas três questões, só que eu não sabia dessas três assim. Eu sabia que essa primeira, ó, se eu causar um problema para alguém, se eu causar, eu sei dessa. Eu acho que você sabe também, né? Se eu causar um problema para alguém ou você causar um problema para alguém, isso não é bom. Então você está fazendo um mal para alguém, é um mal para você mesmo. Se alguém atira o outro ou envenena, de alguma forma prejudica, ele está prejudicando a si próprio. Ele está colocando obstáculos para chegar a Deus. Ou seja, muitos sofrimentos. Vai ter que desfazer todos esses obstáculos. Todos, todos, todos. Lei divina. Punição. Então eu estou me punindo. Então é isso que temos que ter muita atenção nisso. Então nesse caso aqui, aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar
qualquer prejuízo a outrem, nesse caso não. Acarretava a mim. E acarretou mesmo. Estou com um problema no dedo. Ajuda alguém? Ajuda. O vídeo agora vai poder lhe ajudar. Você não vai fazer a mesma coisa que eu fiz. Não é verdade? Você não vai fazer de maneira alguma. Você vai pensar e você pode até estar me recriminando, e com toda a sua razão. Que cara mais ignorante foi. Eu fui fazer uma coisa e me dei mal. Agora só sabe Deus. A médica disse que eu vou viver assim. O dedo vai ficar assim, desse jeito, como se fosse em osteoporose. Porque o osso calcificou. Já foi. Só se quebrar. Ah, vale um trabalho enorme. Eu nem sei se existe. Eu teria que lixar o osso, sei lá. Eu nem sei se tem condições. Bom, mas olha, tem proveito para alguém? Tem. Você não faça isso que... Deu na primeira vez pro meu dedo no pé, mas não deu para a segunda. Então, se agisse assim comigo, ficaria satisfeito? Olha, se alguém me ajudasse no vídeo, ou no telefone, ou prestasse esse conselho, eu iria ficar muito satisfeito, não ia fazer, né? E eu sentia que a coisa não ia ficar boa, porque no dedo, logo na mão, hein, me dei mal. Mas o assunto ainda não é só esse. Então vamos lá. Vamos exatamente para o que nos interessa. Porque quando nós estamos, aqui tem esse texto, esse parágrafo que é pequenininho, esse aqui, ó, essas linhas. E aqui tem a oração que eu podia ter feito, eu não fiz a oração. Eu não pedi na mente o conselho aos meus protetores, que eu sei que eles existem. Quem são os meus espíritos protetores, amigos? Os protetores é diferente do anjo de guarda. O anjo de guarda é espírito superpotente, poderoso. É Deus que enviou ele para me acompanhar toda essa minha encarnação. Como enviou para você. Todo mundo tem um. Todo mundo. O de Hitler, de tanto dar conselho a Hitler, tanto, e Hitler não dá a mínima atenção a ele, ele chegou a um ponto que ele deixou Hitler seguir só como ele queria. E pronto, e subiu e disse lá, e chegou lá no mundo espiritual, no nosso lado, sei lá onde foi, ele disse, ó, não dá mais para ficar com Hitler, porque Hitler está teimando vocês viram e não tem mais condições para ele. Agora ele está por sua conta própria. E o Hitler ficou por conta própria. Somos nós teimosos, então nós temos que ter cuidado, tá bom? Ok? Então, o que é que acontece? Desculpa. Desculpa. Eu podia simplesmente fazer essa oração. Em nome de Deus Todo-Poderoso, inspirai-me, bons espíritos, que me protegeis. A melhor resolução a ser tomada na incerteza em que me encontro, que eu me encontrava nessa incerteza. Eu achava que eu tinha agitado o pé, o dedo mindinho do pé, e eu podia fazer no dedo da mão, mas eu não estava certo, eu hesitei. Então, se eu fizesse essa oração, se eu soubesse que essa oração existia, eu não tinha feito isso no 25. Eu não sabia que existia isso aqui, não. Eu sei que eu podia fazer uma oração e pedir a Deus ajuda, mas não sabia que essa oração existia. Eu sei que eu posso orar para mim mesmo. Você pode orar para você mesmo, não é verdade? Então, você tem todo o direito de orar para você mesmo. Pode, e Deus vai lhe ajudar. É assim que a gente vai crescendo. Eu sabia que eu poderia orar para mim, mas eu não orei. Eu não sabia que nesse capítulo falava que você pode orar para você mesmo no Evangelho, porque eu nunca fui até o final do Evangelho. Só estudando, como estamos fazendo, é que nós vamos vendo. Inclusive, o canal Deus, Jesus, Maria, tem todos esses capítulos aí, mais atrás. Nós já estamos no 28º. O capítulo é o 28º e o número é o 25. Então, para encerrar o assunto, se o que pensamos fazer somente a nós nos interessa, lícito nos é pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam advir. Isso eu pesei. Eu disse, olha, se eu me machucar, se não der certo, vou ficar com o dedo, eu acho que talvez pro resto da encarnação. Dito e feito. Isso aqui fui eu. Agora, se interessa a outrem, e se, resultando em bem para um, redundará em mal para outro, cumpre igualmente pesarmos a soma de bem e de mal que se produzirá para nos decidirmos agir ou abster-nos. Então,
Será que isso vai fazer um bem para o outro? Será que isso vai trazer um benefício para aquele outro? Se for trazer, maravilha. Se não for, então eu não faça isso. Então, ó, se interessa a outra, então eu tenho que pesar, porque se isso vai ajudar um e machucar outros tantos, isso vai ser ruim para mim. Se isso vai ajudar muitos e fazer talvez um mal a um, eu tenho que pesar. Em caso de dúvida, eu devo abster-me. Aí que é interessante, ok? Então vamos seguir aqui. Enfim, mesmo em se tratando das melhores coisas, importa ainda consideremos a oportunidade e as circunstâncias como concomitantes, porque uma coisa boa em si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzida com prudência e circunspecção. E circunspecção, nesse caso aqui, é quando alguém tem essa qualidade de verificar a questão, se ele tem que agir, então agir com prudência, se aquilo ali não vai fazer mal, se aquilo não vai trazer mal para ele, bem as circunstâncias dos meios, né? Numa confusão, por exemplo, eu posso estar vendo uma confusão e pedir ajuda. Deus me ilumina aí que o negócio está sério. As duas pessoas estão brigando armadas e eu não tenho arma nenhuma, não é? Então, um conselho, meu Deus, me ajuda, o que é que eu devo fazer aqui? Só ficar orando? E aí? Então, será que se eu entrar ali, quem termina sendo prejudicado não sou eu? E aí tem que avaliar. No caso de dúvida, é melhor abster-se. Então, o conselho, nesse caso meu aí, foi muito importante porque eu não pedi e me dei mal, tá? Então, voltando aqui ao texto, antes de empreendê-la, convém consultemos as nossas forças e meio de execução. Em todos os casos, sempre podemos solicitar assistência dos nossos espíritos protetores. Espíritos protetores são aqueles que acompanham-nos, que fizemos em outras existências. Por isso que eles são espíritos. Nós somos almas. Encarnados, nós somos almas. Tá? É a mesma coisa que espírito, só para diferenciar que quando encarnamos, nós somos almas. Desencarnados, somos espíritos. Mas nós estamos aqui como almas encarnados. Tá? Então, os espíritos protetores são aqueles que nós fizemos em outras encarnações, em outras existências. Eles nos acompanham. Pode ser entes queridos que desencarnaram, primos, primas, vizinhos, alguém de rua, de uma pelada, de outros tipos de encontro que nos tornamos amigos e eles querem o nosso bem, espíritos protetores. Lembrados desta sábia advertência, na dúvida abstente. Então, nesse caso, pedirmos aos nossos espíritos protetores, mas se tivermos dúvida, então é melhor nos abstermos. Eu tive minha dúvida, fiz com a minha teimosia, porque já achei que tive um resultado positivo, me dei mal. Hoje eu estou com a mão assim. Só fazer isso aqui, vocês estão vendo, né? Dói, machuca. Bom, esse é o lado físico, não é? Imagine no lado moral, tá? Uma falta grave. Não é um conselho, nós podemos pedir. Então, que Deus ilumine a vida de vocês, que Deus proteja na caminhada de vocês, porque todos nós estamos caminhando, seguindo com os nossos amigos espíritos. Então, eu desejo a vocês que a paz de Deus esteja sempre acompanhando vocês, iluminando a mim também, a todos. Confiem em Deus.